Os irmãos podem continuar de pé, abre suas Bíblias. Evangelho segundo escreveu São Marcos. São Marcos, capítulo 8, a partir do versículo 34. Glória a Deus. Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo 8, a partir do versículo 34, que tem por título: o discípulo de Jesus deve levar a sua cruz. Todos encontraram, digo amém. Amém. Quem não achou, diga graças a Deus. Então todos encontraram, né? Vamos lá. São Marcos capítulo 8, versículo 34 diz o seguinte: então, convocando a multidão e juntamente com os seus discípulos, disse-lhe Jesus: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que proveito ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria o homem em troca da sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Podeis sentar dando glória a Deus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Então, irmão, Jesus aqui convocando a multidão juntamente com os discípulos, né? Havia momento em que Jesus falava em particular com os discípulos, mas também havia momento em que ele falava para os discípulos e para a multidão também. Eram dois grupos de pessoas que acompanhavam Jesus. Eram os discípulos e a multidão. Aleluia. Para onde Jesus ia, aquela grande multidão acompanhava o mestre. Porque é lindo demais, irmão, ver Jesus levantar paralítico, ver Jesus abrindo o olho de cego, ver Jesus ressuscitando, ver Jesus fazendo maravilha, acalmando o vento, acalmando o mar. Então aquela multidão estava sempre testemunhando das maravilhas que Jesus fazia. Aleluia, glória a Deus. Mas ali no meio daquela multidão havia um grupo mais próximo, havia um grupo mais perto de Jesus, que era chamado ali de seus discípulos. Aleluia, glória a Deus. Aqueles seus discípulos muitas vezes atrapalhava até, né? Quando aquela mulher do fluxo de sangue, ela queria chegar perto de Jesus, os discípulos estavam lá, formando uma barreira. Mas quando a gente quer chegar perto de Jesus, não há barreira que impeça, irmão. Aquela mulher disse: eu só quero tocar, eu só quero tocar na orla do seu vestido, eu vou ficar curada, eu vou ficar sã. Irmão, quando a gente bota o propósito de chegar perto de Jesus, não há barreira que possa impedir a gente de chegar perto dele. E quando a gente chega perto dele, o milagre acontece. Aleluia, Glória a Deus. glória a Deus. Aquele discípulo, irmão, aquele grupo que estava mais próximo de Jesus, muitas vezes ele serviu até de empecilho. Eu me lembro que a mulher cananeia, ela queria também chegar perto de Jesus, ela queria se aproximar de Jesus, mas aquele discípulo, aquele grupo que estava mais perto, disse: mestre, despede, manda ela embora, ela não é da nossa gente. Aleluia. Mas aquela mulher insistiu: filho de Davi, tem misericórdia de mim, a minha filha está mal, intercede pela filha. Aleluia. Mas chegou um momento que Jesus chega para a mulher, diz: não é lícito pegar o pão dos filhos, dá aos cachorrinhos. E a mulher diz: os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos seus
Senhor. Ali Jesus diz: ah, mulher, nem em Jerusalém eu vi tanta fé. Outra coisa para se aproximar de Jesus, tem que ter fé, irmão. Creia tão somente que Ele vai ouvir a tua voz. Creia tão somente, Ele vai ouvir o teu clamor. Insista, persista, persevere. Não vá pela conversa. Se alguém está dizendo que o mestre não vai te ouvir, que ele não vai ter a solução, continue orando, continue buscando, continue clamando, que vai chegar uma hora que Ele vai mandar te chamar. Louvado seja o nome do Senhor. E ali Jesus, vendo aquela grande multidão, Jesus chega para a multidão e diz: vocês querem me seguir, né? Querem me seguir? Mas ninguém pode me seguir se não negar a si mesmo e levar a sua cruz. Jesus sabia que ia passar pela cruz. A cruz é lugar de sofrimento. A cruz naquela época era lugar de tortura, era lugar de dor, era lugar de muita humilhação. E Jesus ali, Ele usa o símbolo do cristianismo, porque toda grande religião, todo movimento filosófico, ele tem um símbolo. Lá em Israel, o seu símbolo é a estrela de Davi. Os muçulmanos, o seu símbolo é uma meia-lua. O marxismo, o seu símbolo é um martelo com uma foice. Mas o nosso símbolo, o cristianismo, é a cruz de Jesus. Aleluia. E esse símbolo, irmão, durante muitas gerações, há mais de 2000 anos, que a cruz tem sido o símbolo do cristianismo. Já quiseram apagar esse símbolo. Houve uma época em que o cristianismo, ele era representado por um peixe. Há muito tempos atrás, quando a igreja era perseguida, quiseram inverter o quadro, mas continua sendo a cruz, irmão. A cruz é o símbolo do cristianismo. Sempre foi usado a cruz. Por isso que Jesus, ele diz: cada um tome a sua cruz. Mas o que é, irmão? Tomar a sua cruz e seguir-me. Irmão, a cruz, na realidade, muitos confundem. Muitos às vezes estão sofrendo, tem um problema difícil, aí diz: essa é a minha cruz. Isso não é a sua cruz. A cruz, irmão, é resistir. Primeiro Jesus disse: negue a si mesmo e siga-me. Aleluia. Tem que levar a sua cruz, quer dizer, deixar de fazer a vontade da carne, irmão. Muitos estão perecendo, muitos estão descendo a sepultura, porque não consegue deixar a vontade da sua carne, não consegue deixar o seu desejo. Lá em Lucas, Jesus disse: cada um tome a sua cruz cada dia e siga-me. Ou seja, nós devemos ser santo e transformado, não somente uma vez, mas todo dia a gente tem que carregar a nossa cruz, não fazer o desejo da carne, não fazer a vontade da carne, porque para seguir Jesus, essa é uma regra, tanto para a multidão e para discípulos, porque muitos querem seguir a Jesus, irmão, achando que vão chegar lá, mas não vai chegar lá, se não negar a si mesmo e tomar a sua cruz. Jesus diz: pois qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Ah, quantos querem ter Jesus, mas também querem satisfazer a vontade da sua carne. Paulo, ele disse: eu já estou crucificado com Cristo, por isso não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos, irmão, crucificar a nossa carne, como Paulo ele fez. Eu sei que as palavras não estão sendo muito mel, eu sei que as palavras não estão sendo muito doce, mas é as palavras de Jesus, e as palavras de Jesus, elas são espírito e vida. As palavras de Jesus, elas são verdadeiras, porque
no céu, irmão, não vamos entrar com arrumadinho. Do céu não vamos entrar de todo jeito. Então nós não vamos inventar salvação. Então nós não vamos inventar a porta aonde não tem, mas nós vamos falar a verdade que Jesus, ele disse: o que é que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quantos estão fazendo a vontade da carne, irmão, e é sucesso, e começa a crescer, e começa a achar grande, e começa a esquecer de Deus, irmão. Aleluia, e começa a esquecer de carregar a sua cruz, irmão. Aleluia, nós não podemos esquecer desse Deus que fez o céu, que fez a terra, que fez a lua, que fez as estrelas, que nos dá o pão, que nos dá a água, que nos dá esse bem-estar, que nos dá essa paz. Como é que nós vamos esquecer? Isso é carregar a sua cruz, irmão. Aleluia. E muitos têm ganhado o mundo inteiro. E Jesus, ele pergunta aqui: o que daria o homem em resgate da sua alma? Quem é que pode pagar a salvação, irmão? A salvação, ela é de graça, irmão. Se a salvação fosse paga, a gente não teria direito, a gente não teria condições de pagar a salvação. Mas Jesus, ele disse que nós fomos comprados pelo um bom preço. A gente não foi comprado com ouro, a gente não foi comprado com prata, a gente não foi comprado por nenhuma moeda corruptível, mas a gente foi comprado com sangue, e sangue inocente, e o sangue de Jesus, aquele que carregou a sua cruz até o fim e não desistiu. Muitos ali mandavam Jesus descer da cruz: mestre, tu salvou tanta gente, salva a ti mesmo e a nós também. Esse não é o projeto de Deus, irmão, se salvar da cruz, descer da cruz. O projeto de Deus, irmão, era que seu filho derramasse todo o seu sangue na cruz pela humanidade. Ele não tinha pecado, ele não tinha erro, ele não tinha defeito, mas ele pagou os nossos pecados ali naquela cruz. Aleluia. Por isso Paulo, ele tem razão em dizer: eu trago no meu corpo o resto das marcas de Cristo. Aleluia. É sofrimento, irmão, mas vale a pena. Um dia você vai estar lá no céu cantando o hino da vitória e vai dizer: valeu a pena sofrer, valeu a pena esperar, valeu a pena carregar a cruz, valeu a pena negar a mim mesmo e fazer a vontade de Deus para entrar no céu. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Porque qualquer nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também eu, filho do homem, me envergonharei dele, por quando vier na glória de seu Pai e dos santos anjos. Aleluia. Jesus não é motivo de vergonha, né, irmão? Pelo contrário, irmão, estamos vivendo um grande momento em que Jesus está nas internet, está na televisão, está nas emissoras de rádio, está todo mundo falando de Jesus, mas mesmo assim ainda existem pessoas que não querem Jesus, irmão, e muitas vezes a gente fica a questionar. A gente fica a questionar: quer Jesus, quero não. Aí chega um amiguinho e pergunta: quer um cigarro? Quero. Quer um copinho? Quero. Quer ir para o barzinho? Quero. Quer Jesus? Quero não. E a gente pergunta: meu Deus, o que é que tu tem que o povo não te quer, Jesus? Isso é não carregar a cruz, irmão. Carregar a cruz é a gente aceitar a Cristo como o único, suficiente Salvador, porque um dia Ele vai vir levar esse povo que aceitou a Ele, esse povo que não tem vergonha dele. Por onde anda, alguém diz: lavar uma crente, lavar um crente. Ele anda como crente, ele fala como crente, ele tem jeito de crente. Esse é o povo que não nega Jesus. Aleluia. Mas aquele crente que diz que é crente e não tem jeito de crente, está negando a Jesus, irmão. Aleluia. Porque Pedro, quando estava lá no Getsemane, quando foram prender a Jesus,
ali viu ali que todos eram igual. Para haver uma identificação quem era Jesus, Judas teve que dizer: aquele que eu saudar com um beijo, esse é Jesus. Porque eram todos parecidos. Aleluia. Quando Pedro queria negar Jesus, chegou ali aí a escrava do centurião, do sacerdote, disse: tu és um dele, porque tu fala como ele. Tu és um dele, porque tu veste como ele. Tu és um dele, porque tu é igualzinho a ele. Isso é não negar Jesus, irmão. Nós temos uma identidade, nós temos uma identificação, e essa identificação chama-se o brilho do Espírito Santo da tua cara. Tu estás selada, tu estás selado, para que naquele dia o Senhor, Ele te leve. Aleluia. E o que daria o homem em resgate da sua alma? Irmão, ninguém pode pagar. E Deus, Ele sabia disso, que o homem não podia mais chegar a Ele de uma forma e nem de outra. Não adianta sacrifício, não adianta muita oração, não adianta superstição. Não, irmão, só existe um caminho para chegar a Deus. É o Filho de Deus. Aleluia. Porque todos pecaram, destituídos estavam da glória de Deus. Aleluia. Já pensou, irmão, que quadro difícil olhar para a humanidade e dizer: vai tudinho para o inferno. Mas Deus olhou assim: vai não, vou eu comprar esse povo. Qual é o preço? O preço é muito alto, o preço é muito caro, mas vou eu comprar esse povo. Eu vou mandar meu filho para morrer no lugar de todos eles. Aleluia. Esse é o preço. Quem daria um filho? Quem daria uma filha para morrer por essa geração? Mas Deus, Ele olhou assim e disse: eu dou meu filho. Aquele que crê no meu filho será salvo. Aquele que crê no meu filho tem vida eterna. Aquele que crê no meu filho, ainda que morra, viverá. Aleluia. O segredo da salvação é crer no Filho de Deus, irmão. É Ele que leva para o céu, é Ele que é a porta, é Ele que é o caminho, é Ele que vai te conduzir, é Ele que vai te buscar o dia, é Ele que vai raiar das nuvens e quer te salvar nessa tarde, irmão. Não existe outro caminho. Há um ditado popular que diz que todo o caminho leva todo caminho leva a venda, mas para o céu não é todo caminho que vai para o céu. É só por Jesus Cristo. E nessa tarde Jesus, Ele está aqui. Ele está te chamando. Ele quer te dar uma nova chance. Ele quer te dar uma nova oportunidade. Ele quer que você carregue a cruz. Aleluia. Mas não é aquela cruz de madeira. Carregar a cruz é aceitar Jesus e negar a si mesmo. Porque nós, como ser humano, nós temos vontade que vai além dos nossos limites. Mas quando a gente aceita Jesus, a gente renuncia à vontade. Isso é carregar a cruz. Isso que Jesus estava falando para aquela grande multidão: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, carregue a sua cruz e siga-me. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria, de perguntar nessa tarde se tem alguém para Jesus, mediante tantas palavras que foram faladas aqui nesse lugar. Eu pergunto: tem alguém para Jesus? Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o teu interior também. Quantas vezes que você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero só te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o teu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você.
Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste. Glória. Glória a Deus, aleluia. Oh, aleluia, glória. Aleluia. Imagine, irmão, se Ele desistir de você, você não estaria aqui. Esses momentos você não estaria testemunhando, mas a razão de você estar ouvindo essa pregação, a razão de você estar aqui é porque Ele não desiste de você. Ainda que você é um pecador, ainda que você não se lembre dele, ainda que você não creia nele, mas Ele mesmo assim, Ele não desiste de você. E a gente fica olhando, meu Deus, que Deus é esse? Que Deus é esse que não desiste de mim? Eu sou um pecador, mas Ele me ama, Ele quer me salvar, Ele quer me levar para o céu. Mas eu digo uma coisa para você, meu irmão: o tempo, o relógio, ele está passando, e os ponteiros do relógio, ele não volta para trás, ele só vai para frente. Essa oportunidade talvez nunca mais se repita. Pode aparecer outras oportunidades, mas essa ela é única. Oportunidade é como as águas do rio. A água do rio que você vê ela descer, você nunca mais vai ver, porque águas passadas não voltam, né? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Tem alguém para Jesus? Então, passa a direção ao nosso pastor Dauro.